Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15. Amém? Vamos ler. Versículo 1 e os seguintes. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o herdeiro, é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora da tenda e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Agora vamos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser eu a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque te será longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Entrou ali numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 11. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo.
Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém, queridos? Nós temos nesses dois textos o momento da história de dois grandes personagens da Bíblia. Personagens cuja a importância na história da fé mundial vai muito além do que nós imaginamos. Abraão e Elias representam os mais elevados ideais de fé. Abraão é chamado pai da fé. Elias é o profeta que o Senhor levantou. Eles são dois grandes exemplos de homens de Deus, de homens de fé. Mas apesar de representarem tão alto ideal, em algum momento, nos momentos aqui que nós acabamos de ler, eles tiveram incertezas, fraquezas e dificuldades. Isso quer dizer que eu e você, todos nós, podemos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a verdade é que em algum momento da nossa vida, nós também teremos incertezas, nós também teremos dificuldades. Tiago escreve na sua carta, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou pedindo que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E depois ele orou outra vez para que o céu desse a chuva, e houve chuva. O que Tiago está dizendo: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um anjo, ele não era um super-herói, ele não era o Chapolin Colorado e nem um super-homem. Elias e Abraão eram homens exatamente iguais a nós, que apesar da fé, apesar de andarmos com Deus, pode em algum momento nós termos incertezas e adversidades. E isto aconteceu com esses dois ícones da fé, dois grandes homens de Deus. O fato é que eles entraram cada um em um ambiente. Abraão estava dentro da sua tenda, depois de grandes vitórias. Deus foi falar com ele, e a primeira atitude de Abraão foi começar a se lamentar, dizendo: como o Senhor vem falar comigo, dizendo que vai me abençoar, que vai me dar galardão, se o herdeiro que eu tenho é o que nasceu aqui na minha casa, um damasceno chamado Eliezer. Elias, depois de grande vitória contra os profetas de Baal, entrou também numa caverna. E quando Deus foi falar com ele, a primeira palavra de Elias foi expressar a sua lamentação. É certo que em alguns momentos da nossa vida, nós podemos, por alguma dificuldade, por alguma incerteza, entrarmos para este lugar de limitação, ou numa tenda, ou numa caverna. Aqui é preciso destacar que tenda e caverna podem ser entendidas no sentido físico, geográfico, ou também no sentido metafísico. Eu digo geográfico porque há lugares que você põe o endereço no Waze, e o Waze pode te levar àquele lugar. Pode ser a sua casa, pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser na faculdade. Isto é um ambiente, um lugar no sentido físico.
Pode ser que este lugar seja um lugar de limitação, mas muitas vezes não é o lugar físico geográfico. Trata-se de um lugar metafísico, no qual a nossa mente está cativa, presa a situações que estão nos limitando, estão impedindo de enxergarmos tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. E é preciso então que haja uma ação de Deus para deste lugar de limitação que nós nos colocamos em alguma situação, em algum momento. Amém, queridos? Quando Deus foi falar com Abraão, e eu quero tratar primeiro de Abraão, que teve que ser tirado da sua tenda. Deus foi falar com ele: eu vou te abençoar. Mas a palavra não era uma palavra nova. Deus já tinha dito a Abraão, no capítulo 12, que Deus iria abençoá-lo. Deus disse: eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência sobre a terra, te abençoarei muitíssimo. Mas às vezes o tempo passa e aquilo que nós esperamos para ontem não acontece. E pode vir uma decepção, pode vir uma angústia, pode vir alguma incerteza. Quando Deus vai falar para Abraão: eu vou te abençoar, vou te galardoar, Abraão começa a se lamentar: como que o Senhor vai me abençoar? O descendente que eu tenho não é o meu filho, o Senhor não me deu nenhum filho. E Deus então diz: saia deste lugar. Deus tira Abraão daquela tenda e diz para ele: olha agora para os céus, olha para o céu e conta as estrelas dos céus. O que isso quer dizer? Que é preciso que Deus nos ajude a sair deste lugar que está limitando a nossa visão, a nossa compreensão, para que nós possamos começar a enxergar as inúmeras possibilidades que existem em Deus. Você precisa sair de um lugar de limitação. Digo de novo, pode ser um lugar físico, mas pode ser também um lugar metafísico, que é a sua própria mente. Você precisa sair desse lugar. Quando Deus tira Abraão, Deus diz agora: olha para o céu, conte as estrelas. Eu quero dizer a você nesta noite, meu irmão, Deus pode deste lugar de limitação, porque quando você está neste ciclo vicioso, quando você está preso no ambiente ou na sua própria mente, tudo que você vê é lona, você não consegue enxergar as possibilidades que Deus tem. Deus então tira Abraão, leva-o para fora da tenda, para que ele possa olhar. Assim você pode tentar contar as inúmeras possibilidades em Deus. Amém? Conte as estrelas. Vê se você pode contar as estrelas. Eu quero você sobre as inúmeras possibilidades em Deus. Em Deus existem possibilidades que você não consegue contar. Você é capaz de ver, mas você é incapaz de contar. Abraão viu as estrelas, a areia do mar, mas ele não era capaz de contar. Existem infinitas possibilidades em Deus. E quando você sai deste ambiente, deste lugar que está te aprisionando, e olha para os céus, você começa a enxergar possibilidades. Posso ouvir um amém? Amém. Enxergue possibilidades. Mas eu quero dizer algo a você, que ainda existem possibilidades que Deus não enxerga. Os que estudam os astros, as estrelas, dizem que ainda há um berçário de estrelas que estão sendo gerados a todo momento. Milhões e milhões de estrelas estão sendo geradas a todo momento. Se eu não posso contar as possibilidades que os meus olhos estão vendo, aquilo que eu posso ver, eu não consigo dar. Ainda
existem muitas possibilidades que estão sendo geradas pelo Senhor, aleluia. Você pode glorificar a Deus, aleluia. Em Deus existem possibilidades que eu ainda não vi, mas estão lá, sendo geradas pelo Senhor, sendo trabalhadas pelo Senhor, e eu preciso crer, aleluia. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Quando estamos no sítio, ainda é possível contar as estrelas. Em São Paulo não, isso não ocorre mais. Mas ainda que ele pudesse contar, ele não poderia por causa da quantidade, mas ainda que fosse possível contar o que ele estava vendo, existem inúmeras possibilidades que Deus está gerando, que você não está vendo, mas que estão lá. Amém? Quantos pegam essa palavra? Aleluia, glória a Deus. A segunda história nos fala de Elias. Elias tinha conquistado uma grande vitória contra os profetas de Baal, mas de repente chega ao ouvido de Jezabel. Eu me lembro quando ainda novo convertido, ia nos círculos de oração daquelas irmãs do coque, e elas oravam por mim. Eu tinha 20 anos, e elas falavam: cuidado com a Jezabel. Eu falei: quem é a Jezabel? Aonde está essa Jezabel? E sempre oravam: cuidado com a Jezabel. Eu tive que pesquisar quem era a Jezabel. Uma mulher maligna, uma mulher astuta, que tinha dominado o rei Acabe, que espalhava o terror, que colocou o culto a Baal no meio da nação de Israel. Quando Jezabel ouve que Elias tinha vencido os profetas de Baal, ela disse: fica você certo que amanhã, neste mesmo horário, você estará morto. Aleluia. Eu vou descer aqui. As câmeras estão me seguindo ou não? Porque de manhã eu fiz, o pessoal fala: de manhã você faz umas coisas, não faz à noite. Elias desejou a morte. Ele fugiu, assentou-se debaixo de um zimbro e desejou para si a morte. Mas eu fiquei pensando, se a mulher queria matar e ele fugiu com medo da morte, agora vai debaixo da árvore e quer morrer, vai ficar, sei lá. É ou não é? Já que quer morrer, enfrenta Jezabel, e se ela matar, matou. Mas não, ele correu, ele fugiu, porque às vezes o ambiente da limitação faz com que nós tenhamos tanto medo que fiquemos paralisados, desejando a morte. Ele correu, ficou debaixo de uma árvore, desejando para si a morte. Deus então vai falar com ele. Primeira vez, põe lá uma comida para o Elias, e foi dormir. Começou a melhorar, né? Porque geralmente quem está querendo morrer não quer se alimentar. Elias comeu, voltou a dormir. Deus disse: coma, porque o teu caminho, a tua jornada é longa, você precisa se alimentar. Elias então comeu, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu acho que era um caldo de mocotó, era uma buchada de bode, é ou não é? Para levantar o ânimo. É só a minha interpretação, amém, irmãos? Não vai falar que é heresia, porque a Bíblia diz que tinha lá um pão e uma botija de água, tá bom? Mas é que com a força daquela comida, ele correu, andou 40 dias e 40 noites. Mas depois, ele entra numa caverna. Entrou na caverna. E quando Deus foi falar com Elias, foi preciso que ele saísse da caverna para Deus começar a falar com ele. Amém, queridos?
Eu quero dar aqui alguns sentimentos de Elias que o fez ficar naquela caverna. Quando Deus foi falar com ele, ele diz assim: eu fiquei sozinho. Sentimento de abandono. Quantos já viveram isso? Sentimento de abandono. A solidão é algo tão grave que você pode estar cercado de pessoas, mas se sentir só. A solidão é fera. Elias estava com um sentimento de abandono, porque Deus foi falar com ele. Ele disse: mataram os seus profetas, todo mundo desviou da fé, todo mundo deixou de ser crente, eu fiquei sozinho. Sentimento de abandono. Ele já havia apresentado um sentimento suicida, ele queria morrer. Eu quero dizer a você: não alimente o hábito egoísta de ter pena de si mesmo. Você não é um coitado e nem uma coitada. Não alimente sentimento de hábito egoísta de ter pena de si mesmo. Você precisa receber a palavra da parte de Deus. Elias estava alimentando aquele sentimento de autocomiseração. Você não pode alimentar este hábito egoísta de ter pena de você mesmo. Ele precisou sair da caverna e Deus foi falar com ele. Primeiro diz que houve um vento forte, Deus não estava. Um terremoto, Deus não estava. Um fogo, Deus não estava. Às vezes nós queremos padronizar o agir de Deus, queremos que Deus faça da maneira que estamos habituados, mas Deus é expert em criar novas coisas e fazer coisas novas e fazer de novos modelos, de novos jeitos. Deus pode operar como Ele quer. Aleluia. Deus poderia estar no terremoto, no fogo ou no vento, mas Deus resolveu falar com voz mansa. Os psicólogos dizem que Deus talvez tenha sido da escola de Freud ou de qualquer outra escola, mas eu nesta noite quero ser da escola de Lacan. Eu vou descer o cajado para você se animar e se fortalecer. Amém ou não? Amém. Você precisa ter ânimo. Saia desse sentimento que está te aprisionando. O tempo está passando e você precisa tomar uma posição e uma decisão. Aleluia. Saia deste ambiente que está te limitando. Uma vez, há muitos e muitos anos atrás, estava conversando com um jovem. Nem era daqui, muitos anos atrás. Então faz anos mesmo. O jovem se batizou junto comigo. Ele era da freguesia do Ó e eu era da Água Rasa. Nós nos batizamos juntos. Então eu tinha amizade, mas tudo que ele fazia errado, mal feito. Não parava emprego, engravidou uma moça, não casou, viveu. Eu falei: rapaz, tu precisa sair dessa situação, mudar a sua mente, mudar o teu comportamento. Aí ele disse: não, uma missionária disse que o meu problema é que as pessoas têm inveja de mim. Falei: rapaz, tu é feio, pobre e desempregado. Alguém tem inveja de você? Nós queremos, irmãos, justificar a nossa prisão em todo mundo, menos reconhecer de que quem está naquela situação somos nós. Amém? Eu disse que o meu tratamento é lacaniano, é cajado no lombo, meu irmão. Você precisa sair dessa situação. Saia da caverna. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou mansamente com ele, trazendo a ele o ânimo. A segunda palavra da parte de Deus foi dar a Elias algumas tarefas.
algumas tarefas para dizer: ainda não terminou o meu plano com você, você ainda não viveu tudo que eu tenho para você. Amém, queridos? Ainda existem coisas que Deus quer realizar, ainda existem possibilidades em Deus. Amém, queridos? Eu estou usando o meu exemplo. De manhã eu estava pregando aqui, tinha um casal aqui à frente, chorando os dois, chorando. Eu orei por eles aqui à frente. No final ele falou: o teu exemplo me animou nessa manhã. Aleluia. Porque eu fui me matricular numa faculdade aos 60 anos de idade. Alguém disse: mas vai demorar 5 anos. 2 anos já se passaram. Aleluia, glória a Deus. Eu já estou pensando, em novembro eu já completei 6 semestres e já estou indo para o final. Aleluia, glória a Deus. Ainda existem coisas que Deus quer fazer com você, meu irmão. Aleluia, você não é coitado e nem coitada. Deus deu uma tarefa para Elias: Elias, vem cá, você vai ungir 2 reis e um profeta. Olha que bênção. Você vai ungir 2 reis e um profeta. Um ministério ainda abençoado, mais um tempo ainda para fazer coisas. Amém? Diga assim: Deus ainda tem planos com a minha vida. Aleluia. Enquanto não se cumprir, você vai continuar vivendo e fazendo a obra. Deus deu uma tarefa para Elias: Elias, sai dessa tenda, sai desse sentimento egoísta, para de ficar reclamando. Você tem uma tarefa, receba essa tarefa, vai trabalhar, vai fazer a obra, vai fazer algo. Amém, queridos? Aleluia. Sai desse lugar de limitação que pode ser a tua mente. Se for um ambiente, sai do ambiente. Mas se for a tua mente, sai dessa prisão mental. Aleluia. Depois que Deus deu a Elias a tarefa, Deus foi dizer para ele: Elias, você não está sozinho não. Eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Sabe, meu irmão, quando nós estamos nesse lugar de limitação, nós achamos que está todo mundo igual a gente. Todo mundo preso, todo mundo desanimado, não está acontecendo nada. Depois que Deus o animou, depois que Deus deu uma tarefa, Deus foi falar: Elias, existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não é o único crente da terra não, meu irmão. Tem muita gente crente, muita gente orando, muita gente batalhando também. O meu professor diz: labutar, labutar e laborar. Laborar, laborar, laborar. Trabalhar, meu irmão. Nós precisamos ter uma disciplina em Deus. A nossa mente não vai ficar escravizada. Nós teremos uma mente aberta pelo poder do Senhor. Amém ou não? Deu uma tarefa e depois foi dizer a ele: você está com a sua Bíblia aberta? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, lá no versículo 18. Diz assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou o seu rosto. Então sai dessa caverna, sai dessa tenda, sai dessa limitação, dessa lamentação. Você não está sozinho. Tem gente orando, tem gente torcendo pela tua vitória. Amém? Porque crente também tem mania de perseguição. Ele acha que está todo mundo contra ele. O mundo conspira contra mim. Eu desejo a tua vitória. Amém ou não? Tem um monte de gente querendo a tua vitória, torcendo por você. Amém, aleluia. Sai dessa amarração, dessa prisão, dessa limitação. Venha para fora da tenda, olha para o céu. Existem milhões de possibilidades. Saia dessa caverna, ouça a voz do Senhor, receba uma nova tarefa, vá adiante, vá fazer a obra de Deus. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã.
Eu estava lá no meu bairro, São Mateus, e aí conversando com os amigos da antiga, tudo parado no mesmo lugar, o mesmo boteco, a mesma cachaça, a mesma mesa de sinuca de 40 anos atrás, conversando as mesmas bobagens, sem expectativa nenhuma. Mas quando eu vou lá, eu passo, cumprimento. Meu irmão não crente estava lá. De repente surgiu o assunto, falando para ele: você já escapou da morte muitas vezes. Literalmente, pessoas queriam tirar a vida do meu irmão. Já deram o tiro, falhou. Já deram o tiro, ele correu para a esquina. Ele falou assim: mas eu tinha uma mãe que orava por mim. Eu falei: mas a mãe morreu, né? A mãe morreu. Aquela que orava por você morreu, meu irmão. Tu vai ficar nessa vida esperando o quê? Que alguém fique orando pelo teu livramento? Ou você vai tomar uma atitude de se levantar e buscar a face do Senhor? Existem pessoas que estão torcendo por nós. Existem pessoas que estão orando por nós. Deus falou para Elias: 7.000 pessoas não se dobraram e nem beijaram aquela estátua. Você não está sozinho, não. A minha palavra da parte do Senhor nesta noite: sai da tua tenda, sai da caverna que você se encontra. Deus quer falar com você, e tem coisas novas e possibilidades de Deus para a tua vida. Vamos nos colocar de pé.